Maria. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala e hoje com a produção da Tatiane Pullman e na TV, na técnica, Thomas Pipe. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo na Rádio CDN, mas se você quiser, pode nos acompanhar em vídeo também pelo Facebook do Jornal Diário de Santa Maria, pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Você pode interagir com a gente através dos comentários. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1978. Vamos aos fatos no mundo. No cinema, o musical Grease, nos tempos da brilhantina, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, estreava e se tornava uma grande febre mundial. Publicou-se pela primeira vez a tirinha de quadrinhos do Garfield, do cartunista norte-americano Jim Davis. No Brasil, o movimento negro elege a data da morte do zumbi, 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra. Este também é o ano da criação do Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio de Janeiro. Em Santa Maria, o Rio Grandense Futebol Clube é campeão gaúcho na Série B. Este é o ano do falecimento de Orlando Silva, cantor brasileiro. Também do Papa Paulo V e um mês depois o recém-Papa João Paulo I. Neste ano nasceram Thiago Lacerda, ator, a atriz Carolina Dickmann, Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos, e no dia 28 de fevereiro de 1978 nasceu o nosso convidado de hoje, o Leandro Dias Barreiro. O Léo Dias. Léo, seja bem-vindo. Obrigado, Cami. Lembrando que o Léo Dias, para quem ainda não sabe, não é o polêmico jornalista. Não, esse eu sempre digo, olha, eu até troquei o S por Z pra não dar confusão. Porque agora, né? Não, agora é confusão total, né? E sabe que eu tenho um primo que o nome dele é Léo e o sobrenome é Dias também, então é o próprio. Ele é o próprio Léo Dias, né? Léo, a gente fez aqui, a produção fez um pequeno resumo, daí eu vou ler aqui e depois a gente vai conversando pra gente conhecer um pouco da tua trajetória. Léo foi uma criança tímida, introspectiva, que desde cedo já apresentava o gosto e o dom pelas artes. Quando pequeno, gostava muito de desenhar e aos 9 anos teve suas primeiras aulas de piano. Aos 12 anos passou a tocar violão e cantar e já com 16 anos compôs sua primeira música. Com 19 anos, Léo já tocava em bares e boates de Santa Maria. E aos 22 anos gravou seu primeiro disco solo. Foi aí que adotou o pseudônimo de Léo Dias, juntando o apelido de infância com o sobrenome, trocando a letra S pela Z, como tu nos disseste. Yes. Teve seu primeiro contato com a fotografia em 2004, na faculdade de design, ainda na versão analógica. Após um tempo dedicando-se à música, voltou para Santa Maria para se dedicar à fotografia. Em 2009, junto com seu amigo, criou a primeira revista online de moda do país, a santafashion.com. Lembro muito, inclusive. Lembra? Em 2014, voltou para a fotografia, se dedicando ao mercado das formaturas. Atualmente tem um estúdio onde se dedica a ensaios pessoais e profissionais, moda, editoriais, fotos de produto e ainda ministra aulas. Um pouco disso, Léo. É um resumo. Léo, aqui a gente costuma voltar no tempo para pegar um DNA de origem. Estava me contando aqui antes de conversar, antes da gente começar o programa, que a tua vida, a tua infância foi marcada por muitas mudanças. Então, queria te perguntar, a gente voltando no tempo, como que é? Aonde tu nasceu? Quais são as suas lembranças mais antigas? Então, Camila, eu sempre digo que eu sou natural de Santiago, mas meu pai bancário sempre se mudou e a gente junto, né? Então eu sempre digo, olha, raiz eu não cheguei a ter, né? Eu me considero um santiaguense, gosto da cidade e tal, mas eu saí de lá, eu acho que a primeira vez quando bebê, e depois o pai chegou a voltar para lá e depois eu saí com 7 anos de lá. Então, só visito alguns familiares lá
E tenho boas lembranças da infância em Santiago, porque a gente acabava passando o Natal, voltava a ver. Sempre tive muitos primos e Família muitos grande. tios. Meu pai, 7 irmãos, minha mãe, 11 irmãos. Mas a família toda gaúcha do meu pai, porque minha mãe é catarinense, de Lages. Então a gente conviveu mais, mas eu nunca firmei nada lá. O pai começou a ser transferidos, até porque era uma política do banco, primeiro para tu subir de cargo, subia grau de agência, ele subia de cargo, e logo que ele atingiu a primeira gerência, a política do banco era não criar raízes mesmo. O gerente, que naquela época em agências pequenas era todo mundo conversava com o gerente e tal, o gerente ficava 2 anos e já trocava de cidade. Tinha que ter essa disponibilidade. Total. E aí a gente sempre lembra, né, como eu tava falando, dos coleguinhas de colégio que fica com pena. Ai, fulaninho, Nossa. quando criou os amigos, troca de cidade. E pra ti foi assim, era sempre Foi. sofrida essa mudança. Muito sofrido, porque eu era muito tímido, né? Como você colocou ali. Eu era uma criança muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de criar novos vínculos. E aí era muito, muito difícil para mim, não só deixar os coleguinhas, mas entrar numa cidade nova, conhecer gente nova, me abrir de novo para pessoas. E quando a gente conseguia, demorava, eu digo a gente porque meus irmãos também, né? Sim. Mas a minha irmã era mais espivitadinha do que eu e tal, eu era mais tímido. E foi sempre muito difícil eu fazer amizade. Aí logo que eu conseguia fazer amizade, não durava muito, mudava de Em novo. que cidade você morou? Nossa, eu acho que 10. Tudo isso. Foi Santiago, Horizontina quando bebê. Depois foi Brasília, Chapada, Cerro Largo, Independência, que é uma cidadezinha muito pequenininha. Foi a primeira gerência do meu pai. Depois Jaguari. São Pedro morei um pouco. Vim para Santa Maria. Depois eu gravei um disco e morei um tempo no Rio. E voltei para Santa Maria, são 10. Deu uma boa viajada nessa vida. Fora as viajadas normais da vida de profissional, As que né? não fica morando. É. Léo, e falando em vida profissional, quando tu era mais novo, aqui a gente viu que ficou claro que tu já tinha o contato com a música, né? Sim. Pelas artes. Começou a tocar violão, tocou um pouco de piano também. Tu te imaginava... Tipo, quando tu era criança, já existiam traços de que tu queria isso profissionalmente? Como tu te Artista. imaginava adulto? Eu acho que eu nunca cheguei a me imaginar, sabe, Cami? Porque eu tinha um mundo tão meu, por ser introspectivo, por ser lúdico. Eu até falo que hoje eu estudei isso, né? Eu estudo temperamentos, eu trabalho com pessoas, eu dirijo pessoas por estudo de temperamento. Todo mundo me pergunta como é que fiz isso. Olha, estudei com fotógrafos, estudei com profissionais que dão aula sobre isso, busquei muito. Mas fazendo essa retrospectiva com o conhecimento que eu tenho hoje, eu era muito introspectivo e o meu mundo era muito lúdico por ser artista. Quando eu era pequeno já desenhava, né? Vivia desenhando, gostava de desenhar. Quando não estava desenhando, eu estava vendo desenho, televisão. Nunca fui aquela criança de jogar bola e tal. Nunca foi a minha parada, assim. O meu irmão mais novo, sim. Apesar de ser um grande desenhista também. Mas ele tinha um pouco mais do meu pai. Meu pai era boleiro, jogou muito futebol e tal. E o meu pai era um cara, sempre foi até hoje, um cara muito expansivo e muito querido por todo mundo. Onde todo mundo chegava, ele já fazia amizade fácil. Eu, muito pelo contrário, já era muito mais a minha mãe, introspectivo e tal. Nessa, eu não consigo me recordar, assim, de se eu lembro de alguma coisa que eu queria ser. Eu acho que a partir do momento que eu tive a noção lá com os 12 anos, que eu tocava violão e que eu comecei a cantar, 12, 13 anos, que aí sim eu comecei, não, peraí, eu quero ser músico na vida. Mas hoje, eu sempre acho que, voltando atrás, eu sempre quis ser artista. Nunca foi uma coisa de ser músico ou ser fotógrafo. Nada tão específico. Nunca foi. Eu sempre quis trabalhar com arte. Eu respiro arte, né? Eu digo hoje que eu parei de tocar um pouco antes da pandemia, né? E, até pelo... a gente estava fotografando muito, tinha muito trabalho e tal. E eu tinha uma banda, Relicário, que são os meus melhores amigos até hoje. A gente sempre diz que a banda não acabou, apesar de a gente não tocar mais, né? Que era uma banda totalmente autoral e tal. E levava a fotografia e nunca deixei de fazer outras coisas ligadas à arte, né? Eu sempre consumi arte, né? Sou um cinéfilo
completo, assim, a minha namorada sempre disse, pra ti, vendo um filme tá ok, tua diversão. Tá beleza, isso aí. E faz parte, né? Sim, e também muito mergulhado nesse universo, acaba que tem muitas vertentes, né? Mas aí, quando tu disse que não tinha essa ambição, não era algo tão concreto na tua cabeça, mas aí, quando tu veio pra Santa Maria, nessas andanças aí, de mudanças com a família, tu veio pra Santa Maria, e qual foi o momento que tu começou, como foi a tua experiência de tocar na noite? Porque aí tu já estava começando a se profissionalizar. Na verdade, assim, ó, eu com 16 anos eu já tocava na noite, né? Eu tocava, só que daí eu tocava em cidade pequena, Jaguari. Comecei lá. Na verdade, acho que a primeira vez que eu pisei num palco mesmo, porque eu tocava violão, aprendendo com um amigo lá da época, e ele foi tocar com um vocalista e perguntou, tu não quer fazer uma base? Ele dava aula e solava e tal. O pai dele tinha uma rádio, deve ter a rádio até hoje, Silmar, queridão. E a gente foi tocar e o vocalista, acho que por medo, também era meio novo, deu uma travada, assim, não foi. Chegou lá, nós ali, todo mundo assistindo, e o cara não foi. Aí o Silmar olhou pra mim, canta umas aí, eu cantei. Aí todo mundo gostou, fui cantar. Eu falei, cara, eu quero isso da minha vida, sabe? Não acho que pelo público, mas como uma forma também de me abrir um pouco, porque eu sempre fui muito tímido. E a gente escuta, às vezes, falando dos artistas, a gente pensa, vendo os artistas no palco, que eles são pessoas muito extrovertidas, e às vezes não. O palco é o momento, né? Eu tive um baterista muito, muito querido, meu amigo, que sempre dizia assim, o palco é mágico. Lá a gente é o artista, a gente não é a pessoa comum que tá em casa e que lava a louça, e sabe? Lá a gente é outra pessoa, a gente se transforma, vira uma chave meio que no automático, assim, pro artista, porque ele te coloca numa posição onde tu tem que exercer a tua arte com maestria, porque tu tá fazendo aquilo para ser melhor, pelo menos a gente tentava ser, né, sempre melhor. E era um nível de concentração muito grande e virava aquela chave mesmo, assim, tu saía um pouco. Eu sempre digo que um show para mim nunca era longo, porque quando acabava, parece que passou num segundo, assim, que tu entrava e saía do show, assim, e era 2 horas, às vezes. Como se fosse uma magia ali naquele momento. O bar não, né? O bar tu tem mais interativo. Sim. E tal, tu conversa mais, o pessoal pede música e tal. Mas eu fiz pouco bar. Eu comecei a fazer bar em Santa Maria, no Coyote, a Casa Amarela, o primeiro Coyote do meu amigo Watson, que a gente é amigo até hoje. Do cinema? Era um pouquinho acima ali, isso. Do Glória, sim. Isso, do Glória. E depois toquei mais em alguns bares da noite, mas eu sempre fui de banda. E com 16 anos, quando eu comecei a compor, eu sempre fui um músico de composição, de criação. Aí que eu sempre digo que eu veio um link meu com fotografia, porque eu sempre fui de criar o que eu fazia e não... Eu ia te perguntar, existe uma conexão? Agora a gente precisa ir para o intervalo, mas eu já vou lançar essa pergunta, se existe uma conexão, tu fala tanto das artes como um todo, se existe essa conexão para ti entre a música e a fotografia e qual é o momento que elas se juntam, mas isso a gente deixa para o próximo intervalo. Estou aqui conversando com o fotógrafo, músico, artista Léo Dias. Voltamos já já. A luta continua. Iniciou a 2ª edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita
e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça o Colégio Totem, uma novidade da família Totem. Pensado para dar conta da formação básica dos estudantes focada na preparação para Enem e vestibulares, unindo a tradição do gigante em aprovação à formação cidadã do estudante. Nos primeiros 2 anos do ensino médio, os alunos do Totem têm acesso a todo o processo educacional básico. E no 3º ano, uma revisão completa de conteúdos. Tudo isso com um material didático diferenciado. O Totem conta com uma equipe de professores diferenciados e qualificados, dedicados à obtenção de resultados. Colégio Totem, uma família focada em resultados. Para saber mais sobre matrículas, entre em contato pelo 3222 8833 ou acesse sm.colegiototem.com.br. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Léo Dias, que está nos contando sobre a relação dele, contou sobre a infância, sobre a relação com a música. E antes do intervalo eu perguntei, Léo, sobre uma conexão entre a música e a fotografia, que agora eu vou chegar para te perguntar sobre a tua história com a fotografia e aonde que elas se encontram. Eu acho assim, eu sempre digo que a conexão da arte é no criar, sabe? E como compositor que sempre fui, eu gravei 4 discos todos com músicas minhas, né? Alguma outra música eu tenho participação do G, tem uma participação do G, mas mais na música do que propriamente na letra, mas sempre fui de criar. E a fotografia, quando eu comecei na faculdade, eu tinha aquelas memórias, né, de câmera, que quando muito criança meu pai tinha uma câmera e eu lembro muito raramente de a gente fazer uma foto ou outra e aquilo já me encantou, mas eu nunca mais vi aquela câmera. Eu acho que até o pai vendeu ou botou fora uma câmera que hoje seria muito legal ter. Sim, ela, sabe? Seria uma relíquia. E esse vínculo que eu acabei criando, esse saudosismo com a fotografia, esse vínculo das artes é criar mesmo. A grande diferença, eu acho, é que na fotografia tu cria quase que automaticamente. Uma música, ela demora muito para ser criada. Por exemplo, se tu vai compor uma música, tem letra, né? Tem a letra, tem a melodia, tem o arranjo, são várias partes. A fotografia, ela é muito mais, claro que hoje, principalmente, né, com a fotografia digital, ela é muito mais automática, assim, né? Eu sempre digo que com os celulares e a busca da fotografia pela interatividade, cada vez mais ela vai ser automática, né? A busca da fotografia hoje é por interatividade total, né? Um tempo atrás foi, quando saiu, digamos, do analógico para o digital, foi para uma busca de portabilidade também, porque as câmeras começaram a ficar menores e tal, e já tinha aquela coisa do digital ser mais interativo também. Depois trocou as DSLR, que eram câmeras pesadas, mesmo digital, para essas mais mirrorless, que é o que todo mundo está usando hoje, eu uso e tal. Mas o futuro é ir para celulares, para óculos, para relógios e tal. O futuro que eu digo já sim, no presente, né? Já no presente. No metaverso. Mas, Léo, quando a gente fala em fotografia com arte, tu parece direcionado bastante para a parte da moda. Isso. E chegou um momento que tu sempre soube que tu gostava mais disso. Tem a parte dos eventos também, quando a gente fala em criar momentos. Como que tu te identifica dentro dessas vertentes?
Então, eu sempre fui... Eu acho que isso é uma outra conexão que tem a ver com a música também. Como eu sempre fui de criar, desde o começo, a fotografia publicitária, no caso de moda, e principalmente na moda, a gente exercita mais isso, no editorial, a gente exercita mais isso. Você acaba constituindo, criando várias coisas para depois ter uma fotografia, né? Não é que nem o evento que você busca um momento e tal... Na fotografia publicitária a gente monta cenários, a gente busca a ideia, revista, lembra como é que era? No evento aquilo é real, ou é real, ou não é. Né? Mas isso é uma questão também, Léo, até te perguntar, porque tu faz alguns eventos e aí eu fico pensando assim, tem gente que a gente vê fotos de casamentos e formaturas assim, nossa, olha que foto maravilhosa, o noivo chorando, não sei lá o quê. E aí as pessoas vão em busca disso, mas se não aconteceu no casamento... Não tem. Não tem. Não tipo, tem. É isso, né? É decaptar a realidade. Isso às vezes não fica frustrante de não aconteceu o que se esperava, o cliente queria tanto uma expectativa desse momento e... Eu acho que é frustrante, sim. Eu acho que a maior frustração no casamento real, porque acontece bastante para um fotógrafo, é quando o casamento não te oferece nada para tu compor. Legal, compor no sentido de montar uma composição. Tipo, a decoração não é legal, ou fizeram num lugar onde parede tá muito, não sabe, a festa e tal, ou o casamento é numa igreja que não te proporciona. Quando é tudo lindo, você vira a câmera para qualquer lado e vai sair lindo, né? Mas essas coisas de momento... A emoção, eu sempre digo assim, hoje em dia eu faço pouco evento já, mas a pessoa vai me contratar, cara... Passou de 60 convidados, vai eu e mais outro fotógrafo. É praticamente impossível tu pegar tudo sozinho, já com 60 convidados, entendeu? Porque se eu ficar segurando em cima da noiva, veio o noivo. Sim. Já começa por aí, já perdeu né? um momento, ele já foi. E é praticamente impossível tu conseguir pegar o momento dos convidados. E o fotojornalismo, que é uma coisa que entrou nos casamentos, que foi a parada que eu mais gostei, quando eu falei, cara, que legal, agora sim a gente tá produzindo arte dentro da fotografia de casamento. Porque antes era aquela coisa muito montada, parada, tinha cenário, trazia o pessoal, ficavam um do lado do outro e tal. Era mais pra... Foto com os convidados, só se fosse aquela foto quando o noivo e a noiva passam na mesa, todo mundo parado. Isso, ou trazia o pessoal da mesa, depois começaram a tirar o pessoal da mesa, porque sempre tinha um convidado com uma garrafa de cereja ali. Aí trazia pra um cenário e tal. Tem gente que gosta disso e nada contra. Mas o fotojornalismo te traz pra aquela realidade do momento, né? Que tu tá ali pescando o momento. Aí passou uma criança e ela, sei lá, tirou um negócio pra cima e tu pegou ela sorrindo e a mãe dando risada. Isso é legal, sabe? Eu acho que dentro do casamento, do evento, assim. Mas, como tu falou, nem sempre acontece. Às vezes tu pega uma pessoa muito introspectiva, muito... uma noiva muito nervosa. Muito nervosa. Eu vi uma menina dizendo assim que o casamento dela não rendeu fotos boas porque ela tava assim, ela tava sem expressão de tão nervosa. Mas eu sempre digo que hoje também tem aquela coisa do ensaio, né? Antigamente não tinha, bem antigamente, há muito tempo já vem aquela coisa do dia da noiva. Então o fotógrafo fotografa a noiva se maquiando, arrumando o cabelo, depois ela tá num quarto, traz os pais, tem aquelas fotos, um ensaio e tal. E alguns fotógrafos, tipo um grande fotógrafo aqui do Rio Grande do Sul, que até é meu conhecido, meu amigo, já fiz aula com ele e tal. Uma época, ele faz o café da manhã dos noivos, ou seja, ele entra com o dia da noiva na manhã e termina no outro dia de manhã com os noivos tomando café em algum lugar, pós-festa, ou seja, 24 horas fotografando. Ficou muito maçante. Mas ele fica muito mais íntimo também desse casal. Sim, com certeza. Eu acho que isso, qualquer fotografia faz parte. Tu vai fotografar pessoas, primeiro... ganha essas pessoas precisam ter confiança no fotógrafo, né? No evento e na fotografia de ensaio, eu sempre digo, olha, eu não consigo fazer 2 ensaios no mesmo turno. Eu até consigo fazer tipo um ensaio de manhã e outro de tarde, mas eu não consigo fazer porque se eu marco com a pessoa às 2 da tarde, ela chega às 2 até às 3h30, às vezes 1h30 eu fico só conversando com ela antes de clicar. Porque parte de que eu já conheço ela, porque mandei uma ficha cadastral, ela já se apresentou, a gente já conversou pela internet, mas para saber a história dela, para saber por que ela tá ali, como aquelas fotos vão fazer diferença para ela e fazem, principalmente na autoestima das mulheres.
como ela quer ser vista, né? Porque às vezes uma pessoa introspectiva, e ela me dá referências de que ela não quer ser introspectiva. Porque todo mundo tem essa coisa de querer se libertar um pouco da introspecção. E às vezes ela quer uma coisa um pouco mais se libertar mesmo, mais liberta e tal, e aí tem que instigar mais, conversa mais, ela tem que ganhar confiança em mim, senão ela não vai fazer, não tem santo que faça ela fazer se ela não tiver confiança no fotógrafo. E hoje em dia, né, Léo, por exemplo, assim, tu fala da fotografia de moda, que são editoriais, contratado por lojas, né, modelos, profissionais e tal, mas isso que tu falou sobre a autoestima, e antes a gente tinha aquele clássico de que a menina com 15 anos faz um book fotográfico, mas hoje a gente vê mulheres de idades diversas fazendo ensaios fotográficos, e não são mulheres que tenham relação com moda, alguma coisa do tipo. Como que funciona isso? Porque parece tão interessante quando tu fala na autoestima, né? E o quanto isso pode transformar. Eu sempre digo assim, ó, é quase uma terapia, sabe? Eu não posso nem dizer que é uma terapia, eu namoro uma terapeuta, né? Então não tem como, mas eu digo assim, que tem um efeito sobre a autoestima, a pessoa se enxergar pelos olhos de outra pessoa, porque ela tá se enxergando pelos olhos de um artista que tá atrás da câmera, né? E o artista, ele vê beleza em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer pessoa, ele vai ver beleza. Eu sempre digo, todo mundo é bonito. Basta a gente olhar direito, sabe? Eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente tem aquele medo e fica pensando assim, nossa, o fotógrafo é muito exigente, ele quer uma beleza, muito isso, muito aquilo. Não. Uma das coisas que acontece mesmo, o pessoal assim, pergunta, mas vai no meu Instagram e aí, mas essas modelos que tu fotografa e tal. Eu falei, pessoal, 90% não é modelo. São pessoas que vêm aqui, eu enxergo elas como modelo. Essa é a diferença. E nas fotos muitas vezes parece ser mesmo, parece, porque a pessoa cresce na foto. Exato. Eu tenho um caso agora recente, uma cliente, ela vem fazer um ensaio comigo, e a gente fez um ensaio, ficou legal. Pensando nesse momento, ela queria alguma coisa um pouco mais revista. A pessoa me procura muito por causa dessa visão de moda e tal. E aí eu fui fazendo, pronto. Foi contratado por uma agência, a menina. Porque hoje em dia, graças ao bom Deus, né, e as pessoas que estão se abrindo um pouco mais, se tem todos os tipos de perfis dentro das agências, né? Não interessa se você é alto, baixo, magro, gordo, não interessa. Se caminha para essa diversidade, né? Se caminha para essa diversidade. E eu sempre digo, é a melhor coisa que aconteceu, assim. E essa menina foi contratada pela agência e ela voltou para fazer uma renovação de portfólio porque ela usou as fotos do ensaio dela como o primeiro portfólio dela. Então todo mundo pode ser, sabe? A beleza tá nos olhos de quem vê. E aí às vezes a pessoa tá ali, ela tá um pouco introspectiva, não consegue enxergar essa beleza, e o meu trabalho é enxergar essa beleza. Eu sempre digo, não é o clique, não é a câmera que faz foto. Sim. É como tu enxerga as coisas. O material a pessoa pode comprar e ter, né? Total. Pega o celular e todo mundo tem, né? Todo mundo me pergunta, e o celular vai vir pra acabar com a fotografia? Essa pergunta também, as pessoas sempre dizem, agora que tem celular, então ninguém contrata fotógrafo. Não, né? Não, muito pelo contrário. Eu sempre digo, olha, agora sim é que o bom fotógrafo é que vai fazer a diferença. Sim. Porque não é saber lidar com o celular, é saber compor, é saber lidar com pessoa. Quem fotografa... Um aluno meu chega lá, eu ministro aulas, a primeira coisa que ele diz é, e agora como é que vai ser? Tu vai fotografar o quê? Eu quero fotografar ensaio. Então é gente, estuda gente. Estuda gente, porque senão não vai rolar. Porque não adianta dominar o material, né? Estuda gente. Achei com essa frase do impacto aqui do Léo Dias. Nós vamos para um rápido intervalo do DNA e voltamos já já. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. Santa Cruz te espera com a melhor gastronomia. Vai começar a festa no Parque da Oktoberfest. Vem comemorar e se divertir. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. O Inter de Santa Maria precisa de você.
Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A Baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração! Todos por um alvirrubro mais forte. Patrocínio Della Páscoa Britas, JA Ferramentas, Postos Santa Lúcia, Coase Construtora, Urbanes Empreendimentos, Conteg Corretora de Seguros, Secure Soluções Seguras, Cancian Imóveis, Walter Beltrame Materiais de Construção, Produtos Bela Dica, Infoe Internet, Novo Tempo Contabilidade, CAF Fisioterapia, Irmãos Lumertes Distribuidora de Frutas e FZ Construções. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. De segunda a sábado, você confere os principais fatos que marcaram o dia em Santa Maria e região. Acompanhe a previsão do tempo, esporte e muitas outras notícias no Jornal do Diário, a partir das 6 horas na TV Diário e Rádio CDN. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui ainda ao lado do meu entrevistado de hoje, o Léo Dias, que a gente está batendo um papo agora sobre a relação dele com a fotografia. Ele estava nos contando sobre ela ligada à autoestima para mulheres de independentes idades. Outra coisa que eu ia te dizer, Léo, a gente já vou te perguntar sobre a moda especificamente, mas hoje, em função das redes sociais, a gente vê algo das pessoas investindo na fotografia como imagem, que eu acredito que antigamente a gente não via tanto isso. A gente via fotos ligadas a pessoas da moda, lojas e tal. Nós vemos, por exemplo, dentistas. Vejo que tu faz bastante fotos profissionais. Uma dentista, sim, uma advogada. Como que funciona isso para que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que é um processo natural do que está acontecendo no mundo hoje, a evolução do mundo. Como, principalmente na pandemia, né? Que tudo acabou indo para a internet, a imagem dos profissionais foi para a internet também. Sim. Ou seja, todas as redes sociais que a gente usa hoje precisam de fotos legais, porque o profissional liberal ou até o dono da loja, alguma coisa, as pessoas estão comprando a imagem do que ele está vendendo. Então, por exemplo, se você tem uma loja e veste roupa e tal, você podia colocar uma modelo ali, né? Mas aconteceu de uns tempos para cá essa questão da pessoalidade, né? Nas redes, né? Todo mundo trabalha muito a pessoalidade. E aí o povo, tá, mas quem é a dona, sabe, da loja? Eu quero ver ela, se ela gosta do que ela tá vendendo, eu quero me identificar com ela de alguma forma, porque antigamente ela conhecia a dona da loja porque ela ia todo o tempo na loja. Agora ela não vai mais, né? Então, como que a gente consegue atingir essa pessoalidade sem você estar presente, sem o presencial? E isso que tu fala da distância traz exatamente o inverso, traz uma proximidade, né? Quando exato. Se coloca, por que não uma dentista, como a gente via antes, por que não uma dentista não vai fotografar uma pessoa com um sorriso impecável, uma modelo com um sorrisão,
hoje em dia, aqui em Santa Maria, a gente vê as dentistas, elas aparecendo e elas contando sobre os tratamentos. Né? Exatamente. Eu fotografei todos os tipos de profissionais e uma das coisas que eu sempre aplico nisso, que é essa questão de trabalhar com temperamentos também, que quando eu trabalho com temperamento, por exemplo, eu trabalho com o temperamento da pessoa e o temperamento da profissão dela, da imagem dela. Tá, agora vamos especificar isso daí. Como que é trabalhar com temperamentos? Então, existe uma teoria, né? Isso aí, Platão, sei lá quantos anos antes de Cristo, e as pessoas foram adaptando. Até coaches já adaptaram isso. Mas a fotografia adaptou para você fazer um breve reconhecimento da pessoa. Nessa teoria, todas as pessoas têm 4 tipos de temperamento, todos eles, mas alguns são mais fortes, assim. 2 são introspectivos, 2 são extrovertidos. E dentro desses você consegue reconhecer pessoas, sabe? Por exemplo, os extrovertidos, existem os coléricos, que são pessoas que são mais decididas, mais firmes, que têm uma opinião muito forte, que geralmente são pessoas que têm até são um pouquinho mais bravas e tal. Tem as pessoas sanguíneas, e aí às vezes a pessoa confunde, né, bravo com sanguíneo, mas na lei dos temperamentos, os sanguíneos são aquelas pessoas que são mais divertidas, são mais piadistas, são mais alegres, estão sempre de bom humor e tal, e são pessoas bem extrovertidas que têm fácil acesso e tal. E aí tem os introvertidos, que são os fleumáticos e os melancólicos. Os fleumáticos são aquelas pessoas mais calculistas, mais indecisas, mais quietas, né? O introspectivo geralmente é mais quieto, mas são pessoas que analisam muito as coisas, que têm uma dificuldade maior às vezes de tomar decisão e tal. E os melancólicos, que são os lúdicos, não é melancólico triste, mas é aqueles mais lúdicos e tal. E todo mundo tem os 4, mas sempre tem aqueles que se sobressaem. Por exemplo, eu sou um melancólico consanguíneo. Lembra que eu te falei que eu era muito tímido quando criança? E eu sempre fui muito tímido por ser um melancólico lúdico, tímido, artista. Eu não aparento ser um melancólico hoje, porque o meu segundo mais forte é sanguíneo, que vem inclusive do meu pai, que são esses divertidos, que falam, contam piada, e por isso eu falo com as mãos, e aí vem esse meu lado de ministrar aulas e tal. Eu uso isso para trabalhar. Esse é o meu, eu externo isso. Mas dentro da minha casa, às vezes, eu quero ficar dentro num canto ali assistindo um filme, sabe? Bem na minha, assim. E a pessoa chega lá e eu reconheço isso nela. Primeiro porque eu mando uma ficha cadastral onde eu pergunto deles: você gosta de sair? Como é que vai ser com seus amigos? Como é que são seus pais? O que você gosta de comer? Que dão indícios de como a pessoa é. Ela me manda algumas referências fotográficas, eu já entendo mais ou menos o que ela quer, que nem sempre é o temperamento dela, às vezes é o que ela quer parecer, né? E depois eu fico conversando com ela, catando informações, vendo como é que ela age e tal. E assim eu dirijo. Porque, por exemplo, o meu é um melancólico, né? Eu vou dirigir uma pessoa que é colérica, ela chega lá, ela sabe o que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela quer, ela é decidida, ela é imponente. E grande parte dos coléricos, que são muito coléricos, que não tem os outros tão equilibrados assim, eles são pessoas que eles sabem exatamente o que quer. Enquanto tu não mostrar a fotografia que eles querem, eles não vão aceitar. Eles só aceitam ser dirigidos por pessoas que pareçam com eles, que também têm o mesmo tipo de imposição deles. Então, quando eu dirijo um colérico, eu dirijo o colérico como um colérico. Porque daí, e tu já tem tu já percebeu isso antes e tu te prepara muito antes, eu me preparo para isso. Eu chego lá e diz: vamos lá. Aí se ele olhar e diz: não tá legal essa foto. O problema é contigo, vamos lá. Eu não deixo na minha, entendeu? Entendi. Se eu deixar na minha, ele vai... Então, tá me mandando. Não, vamos lá, vamos agir, vamos fazer. O que acontece? Eu não sou assim. No final do ensaio, eu tô exausto, porque aquilo ali não sou eu. Comandar um melancólico, comandar um fleumático, para mim é super simples. Você já fala com calma, são pessoas introspectivas. Você não chega estimulando ela, porque ela não vai se sentir à vontade. Ela só vai entender se tu falar pausadamente. O fleumático, eu sempre digo que é muito bom de dirigir, porque são pessoas que, como eles não tomam muitas, têm dificuldade de tomar decisão, a decisão está na minha mão. Sim. Então eles fazem o que eu peço automaticamente. E os sanguíneos, como são pessoas muito ativas, aquele bem clássico e tal, geralmente eu faço uma direção de segurar. Eu não estimulo ele, eu seguro ele. Porque às vezes eu estou fotografando um sanguíneo, eu clico, quando ele viu o flash ou escutou o barulho do flash no estúdio, assim, ele já vira para o outro lado. Sabe? Opa, peraí, segura aí, vamos lá. Segura, fica mais calmo, segura um pouquinho e clica.
O melancólico já é meu padrão, já sei que ele tem essa coisa do lúdico e tal. É legal fazer as fotos e mostrando, dando segurança para ele ficar mais seguro, mais pausado e tal. E quando eu digo que eu trabalho a profissão, a marca, é como eu fiz sempre isso com moda, né? Eu uso o meu temperamento para pegar o temperamento da modelo e atingir o temperamento da marca. Porque o que a gente tá vendendo é o temperamento da marca. Sim. Né? Às vezes a modelo ela chega ali, ela é um pouco introspectiva e a marca é colérica. A marca colérica é aquela marca que é impositiva no mercado, sabe? Que o modelo sempre aparece olhando para frente e tal. Como é que essa modelo vai fazer aquilo ali se eu não souber dirigir ela para isso? Sabe? E o profissional também. Ele chega ali com um temperamento, mas às vezes a profissão dele tem outro temperamento. Né? Pede outro temperamento, né? Advogados, por exemplo, alguns criminalistas, essas coisas assim. Às vezes o cara é um cara pausa, tranquilo e tal, mas ele é um advogado, e não vou fazer ele assim, eu vou olhando para baixo, vou fazer ele firme, olhando para frente, ele tem que... Porque você está mostrando ele dentro da profissão dele. Né? Exato, e não é que ele não seja isso na profissão. Sim. Na profissão ele é assim, em casa ele não é assim. Como eu acabei de dizer, em casa eu sou tranquilo, mas... Não, e que não tem problema nenhum. A questão é que na hora da fotografia isso precisa ser passado. Achei muito interessante. A gente nunca imaginei que poderia ter tudo isso por trás. Que no caso não só da fotografia. Isso as pessoas podem usar em qualquer lugar. Em qualquer área, qualquer área. Que vai acrescentar. Antes da gente ir pro intervalo, Léo, eu me empolguei, poderia ter ficado escutando mais sobre isso. Mas a gente tem que escutar algumas pessoas que mandaram um recado pro Léo. A gente tem especialistas em Léo Dias aqui. Vamos ver se tu reconhece essas vozes. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios. Vamos lá. Então, beleza, eu sou muito suspeita para falar do Léo, mas queria deixar aqui o meu relato de carinho, assim, e um pouquinho do que eu consigo dizer em poucas palavras a respeito da história dele. Acho que ele é uma pessoa extremamente sensível e a sensibilidade dele aparece na arte que sempre teve presente na vida dele, desde muito cedo, desde os 13 anos. Eu sei que ele já tocava até na noite nessa época. Durante a faculdade de design, ele focou bastante na fotografia e depois disso também fez uma pós que ele, de uma forma muito sensível, já compartilhou comigo, que foi algo que foi um divisor de águas para ele, que realmente quem ele é como profissional da fotografia hoje teve a ver com esse momento da pós em Porto Alegre que ele fez com pessoas muito importantes da fotografia. E até esse foi um relato que ele deu como incentivo para mim. E eu me emociono quando falo disso, porque há muito tempo eu penso em fazer outros caminhos por Porto Alegre na minha profissão também. Então, acho que é importante falar disso, porque isso fala um pouco de quem é o Léo como pessoa. É uma pessoa que, na medida do possível e quando ele pode, assim que ele consegue perceber algo de importante para alguém, ele costuma incentivar muito isso nas pessoas. E isso eu falo de maneira geral, porque eu percebo isso com os amigos dele, percebo isso comigo, também na nossa relação. Ele me incentiva muito para o trabalho, para as coisas que eu gosto de investir, que são importantes para mim. Acho que isso fala um pouco de quem é ele como pessoa também, assim como isso aparece na profissão dele, na direção da fotografia, em como ele consegue conduzir as modelos e os modelos para o trabalho que ele precisa, que acontece de forma natural e que resulta num trabalho muito sensível e geralmente que tem tudo a ver com o que a pessoa imaginou que pudesse sair do trabalho. Então, quero te deixar um beijo carinhoso, Léo, e um abraço apertado. Acredito que representando todas as pessoas que já passaram pela tua vida e que já tiveram um pouquinho do gosto de sentir o prazer de poder ter o teu olhar perpassado pela história de cada um, porque parece que é isso que tu faz na fotografia. Empresta o teu olhar para contar um pouco da história das pessoas. O Leozinho, como eu chamo,
O Léo é um cara incrível, um homem honestíssimo, de um coração enorme. Quando eu conheci o Léo, eu conhecia ele pela fama de excelente profissional que ele é, né? Trabalhando com os melhores, maravilhoso, enfim. E quando eu conheci ele, eu pensei, ixi, esse cara deve ser super arrogante. Deve se achar, né? Não sabia de nada. E aí, quando eu conheci o Léo, eu vi que justamente o contrário. O quanto ele é um homem simples, o quanto as coisas simples são as que conquistam ele. E é exatamente isso que ele preza. Ele preza estar com as pessoas que ele ama, fazer o bem para aqueles que ele ama. Gosta de uma cervejinha, de um churrasquinho, de uma música, estar com aqueles de fé que ele estende a mão, que estendem a mão pra ele. É um amigão, ele é um amigão. O Léo, a gente toca junto, né? Foi assim que a gente se conheceu. E até não é que ele pareça, né? É justamente pela carreira dele, tudo que ele faz e o trabalho dele, super bem feito. Mas ele é uma pessoa super simples, assim, tanto é que ele é padrinho do nosso nenê. Isso aí, né, João Pedrinho? Um baita dindo. Leozinho, te amamos, te amamos, tá? Tá aqui ele aqui já. Obrigada por existir na nossa vida. Te amo, tio Léo. Fala pro tio Léo aqui. Hã? Beijão e nos vemos em breve, tá? Beijo. Amamos você. Quem foram essas primeiras vozes agora nessa reta final? Quem? Primeiro foi a Dai, né, minha namorada. Um beijão pra ela. A Dai é uma pessoa muito importante. Ela surgiu num momento muito importante na minha vida. E a gente tá junto, a gente se é parceiro um do outro, a gente troca. E ela comentou sobre a minha história, né, que eu acabei focando principalmente na moda, que tu falaste antes, Cami, que foi quando eu fui fazer uma espécie de pós em fotografia lá em Porto Alegre, na SPM, que era o curso avançado em fotografia digital, que na época era uma coisa ainda, né, alguns fotógrafos ainda não. E foi muito importante para mim, foi ali que eu decidi ir para esse caminho da moda, que eu via mais arte, os editoriais e tal. E beijão para ela é uma terapeuta, uma psicóloga, psicanalista, ela é sensacional, assim, ela vai fazer mais uma formação em Porto Alegre e tal, e a gente tava trocando ideia. Ela até se emocionou falando ali. E o casal dos compadres, como é os nomes? A Anne e o Pedro. A Anne e o Pedro, eles são pessoas que vieram para ser irmãos, assim. Eu sempre digo que eu tenho irmãos, né? Eu não tenho pessoas que tocam comigo, eu tenho irmãos, assim. Eu sou padrinho do primeiro filho deles, o JP, que é aquela criança linda que tá sempre rindo, que ele nasceu prematuro, então foi muito difícil, assim, para ela. E eles são pessoas importantíssimas. O Pedro começou a tocar comigo, é meu baixista e tal, e logo ele começou a namorar a Anne, e o casal virou meus melhores amigos. A gente tá sempre junto, assim, né? Eu sempre digo, eu não tô fotografando, tô com a Anne, o Pedro e a namorada, ali, e o Cris também e tal. Então são pessoas muito especiais para mim, eu amo eles do fundo do coração, são excelentes músicos, assim, ó. É uma coisa... Falou do Cris, né? Então, acho que eu não estou errada. Cabala, por favor. Agora, na nossa reta final aqui do programa, vamos escutar os 2 próximos áudios, por favor. Léo Dias mais que um amigo, é um irmão. Um cara que eu conheci uns anos atrás através da música e aprendi muito com ele, tanto em questão de composição, questão de estética, e muito mais. Aprendi sobre a vida com ele. É um cara que eu tenho como conselheiro em todos os momentos, nas horas mais difíceis, nos momentos bons, e um fotógrafo com uma sensibilidade única, né? Que é um artista completo, no caso. Eu sou suspeito para falar do Léo, porque eu sou um cara que, além de amigo, sou fã dele. Ele é responsável por eu voltar a tocar meu instrumento, tocar guitarra. Um cara que me fez crescer muito na minha vida. É um cara que eu quero levar para o resto da vida, e espero que essa amizade aí nos traga boas coisas aí. Eu, como irmão mais novo do Léo, sempre tive nele um exemplo, um modelo a ser seguido, né? E o que ele pôde mais passar para mim é ser uma pessoa muito do bem, uma pessoa carismática,
positiva, que encanta quem está ao seu redor, e também alguém batalhador que segue seus sonhos, sempre procurando essa conjugação da vida pessoal com profissional da melhor forma possível, onde ele pudesse trabalhar naquilo que ele realmente gosta de fazer. Então, diante de tudo isso, eu agradeço a ele aos ensinamentos, essas coisas boas que ele pôde me passar, e desejo sucesso para ele nessa caminhada aí. E que ele continue sendo essa pessoa do bem, independentemente do sucesso que ele alcance. Um grande beijo, meu irmão, e tamo junto aí. Que precisar, pode contar comigo. Léo, vou falar aqui por ti para que tu possa escutar os próximos áudios de tempos. A gente teve aí o depoimento do Bruno, que é irmão, e do Christian, que é amigo. E agora, para finalizar, tem 2 recados bem especiais. Vamos ver se tu já está imaginando de quem são. Para mim, o Léo se resume nas seguintes palavras: amor, talento, carisma, empatia. Alguém que veio a este mundo para fazer a diferença e deixar um grande legado. Não é nada difícil falar sobre o meu filho, o Léo. O Léo é um filho muito compreensivo, muito amado, foi desde criança um filho exemplar, muito esforçado até hoje sobre isso, trabalhador, enfim, meu filho mais velho, inclusive, e nunca nos causou preocupação sobre alguma coisa que tenha feito de errado. Sempre prezou pelo correto, foi sempre caridoso, né? Uma pessoa muito meiga. Não temos muito o que falar do Léo, a não ser só elogios, principalmente como filho. Tivemos aí a Cleusa e o Flávio, teus pais, então. Cara, eu consegui falar com a minha mãe e meu pai. Meu pai até, eu vi que ele estava emocionado, porque ele tem mais facilidade de falar. Mas a mãe, olha, difícil. Você viu que lindo os depoimentos. Léo, agora então, pra gente encerrar, a gente voltando pra Santa Maria mesmo, como que é pra ti hoje? Tu falaste sobre a moda na fotografia, tu falou sobre as referências, Porto Alegre, como que foi trazer aqui, assim, no último minuto final, nos conta sobre como é trabalhar com moda em Santa Maria? Eu acho que Santa Maria tem um grande potencial, tá? Eu acho que a cidade explora pouco o potencial que teria com moda, né? A gente está mais... Claro que a gente não tem supermarcas nem nada disso na cidade, mas é uma cidade que o vestuário, principalmente, o lojista, o comércio, é o foco da cidade, né? Até por ser uma cidade universitária e tal. E eu vejo que após a pandemia, o que aconteceu foi que o comércio daqui deixou aquele tradicionalismo de fazer as coisas sempre pingado e não ir muito para a internet, não focar muito nessa coisa da propaganda e tal, que era muito aquela coisa do boca a boca ainda e tal, e começou a ir para a internet, e isso causou uma revolução acho que no meio moda de Santa Maria. Tanto que eu sempre digo, olha, pós-pandemia, eu tive um número muito maior de pedidos de ensaios, de catálogos, de coisas, do que eu tive antes em Santa Maria. Porque eu sempre trabalhei com moda, mas trabalhava com marcas de fora, de Santa Maria, e algumas lojas, como era no caso da Santa Fashion, né? Mas agora o pessoal tá vindo por fora, pandemia, assim. O pessoal enxergou mais as redes sociais, né? Isso. Como uma forma de venda e também de valorizar esse trabalho. Léo, a gente tá com o nosso tempo encerrado. Foi ótimo. Um prazer imenso te conhecer. Adorei todas as tuas colocações. Muito obrigada. Obrigado, E o DNA Camille. de hoje vai ficando por aqui. Obrigada. Tchau, tchau e até amanhã.